O professor e historiador Ricardo da Costa, profundo conhecedor de história medieval, é conhecido pelos seus artigos e palestras que também falam sobre o meio universitário. Nós conversamos com ele sobre uma polêmica que ele se envolveu um tempo atrás em torno da pergunta: para que serve a história? A resposta dele foi muito clara: serve para nada. Confira então a entrevista que fizemos com ele. Bom, eu acho que uma coisa que é interessante é aquela polêmica que teve ali a respeito do ensino da história, né? Eu não sei, eu acho que eu poderia falar um pouco sobre essa polêmica, como é que foi essa polêmica daquele artigo, esse artigo de 2008, é isso? Então. Bom, antes de tudo, boa tarde a vocês. É um prazer estar conversando aqui e falar um pouquinho sobre história, sobre, espero, né, minha vida acadêmica, profissional, os rumos da história no Brasil. Enfim, vamos ter uma conversa agradável. Bom, vocês querem começar então com esse debate que aconteceu aqui na UFES, né? Exatamente, como é que começou esse debate? Deixa eu contar um pouco do que aconteceu, assim. Da história, né? Deixa eu só tirar aqui isso. É, Bom, aconteceu o seguinte, olha, como vocês devem saber, eu pertencia ao departamento, eu fiz concurso público para o departamento de História da Universidade Federal do Espírito Santo. Isso lá se vão, olha, lá se vão, isso foi em 1998 que eu prestei o concurso e fiquei mais ou menos um ano esperando, aguardando ser chamado, porque houve um problema federal. Na época, na ocasião, o presidente Fernando Henrique Cardoso sustou as efetivações, não me recordo agora por quê. Pois bem, então, fui chamado em 2000, janeiro de 2000, lá se vão 13 anos, e comecei a trabalhar lá no departamento, mas já enfrentando uma série de problemas que posteriormente me levaram a um AVC tronco cerebral, problemas graves de saúde, que graças a Deus me recuperei, mas demorei assim uns 2 anos para voltar a andar, e falar, e as movimentações, caminhar, etc. Bom, logo no início, acho que no seu segundo ou terceiro ano, meu segundo ou terceiro ano de trabalho, o CA de História, que normalmente nas universidades no Brasil é o espaço onde os rapazes e moças mais revolucionários, marxistas-leninistas, trotskistas, anarquistas, todos os istas que vocês podem imaginar, frequentam, muitas vezes regado a cerveja, bebidas e a famosa cannabis sativa, né? Infelizmente. Eles me convidaram, na ocasião, para participar de uma mesa redonda, na abertura do semestre letivo. Eu não lembro agora do ano, mas os ouvintes podem facilmente averiguar. A minha produção acadêmica se encontra disponível no meu site, cujo endereço é www.ricardocosta.com. Repito, www.ricardocosta.com. Então, o CA me convidou para participar de uma mesa redonda de abertura do semestre, do ano letivo, para discutir a utilidade da história. Isso porque, se não me falha a memória, tinha havido acontecido um certo frisson em uma das turmas que eu lecionava. Não me recordo agora por quê, mas a turma ficou praticamente todo o semestre letivo se perguntando qual era a utilidade da história, para que a história servia. E isso me causou assim, muita perplexidade, porque até então, ou seja, eu entrei na faculdade em 1980, então eu já estava com 2 décadas de
de trabalho, de estudo na universidade brasileira. Até então eu só tinha escutado esse tipo de questionamento, que aliás é muito chato, muito chato, de pessoas que não são do meio, isto é, bancários, trabalhadores, trabalhadores que eu digo de empregos liberais, ou então pessoas que efetivamente não se dedicam ao estudo, etc. E aí eu fiquei surpreso porque esse tipo de pergunta aconteceu dentro do curso de História, e justamente com alunos que tinham acabado de ingressar na universidade. De modo que meu primeiro, assim, a minha primeira reação quando ficaram perguntando isso em sala de aula, olhei para os alunos, eram poucos, os chatos são sempre poucos, mas são muito barulhentos, né? Eu olhei para os alunos e falei assim, olha, sabe o que mais? Serve para nada não, cara. Não troca lâmpada, não conserta carro. O que você está fazendo aqui? Eu também não sei o que eu estou fazendo aqui. Já estava naquela ocasião um pouco de saco cheio, né? Se eu posso usar essa expressão, é, dessas, desses incômodos. Sim. Bom, e aí aconteceu esse pequeno debate. Eu não me recordo agora do teor. O semestre foi muito desagradável, porque, além do mais, havia uma certa difamação, havia muita difamação pelas costas, por parte de alguns colegas, que eu não posso nem chamar de colegas, ficavam falando mal de mim, criando fofocas, inventando histórias e principalmente fazendo, entre aspas, a minha caveira com os alunos, né? Porque a Universidade Brasileira tem esse tipo de coisa, grupinhos, conchavos, dissimulações, fofocas e principalmente por trás, né? Se você não compactua ou se você não está de acordo ou se não pertence ao determinado grupo ideológico que esteja no poder naquele determinado departamento, como era o meu caso. E então, eu aceitei. Essa conversa chegou aos ouvidos do CA. Talvez também, hoje em dia, com mais experiência, eu posso dizer que talvez é possível que tenha sido até instigada pelo CA, e me convidaram para um debate, juntamente com outros dois professores, um professor contratado e uma professora efetiva, que agora não me recordo o departamento, mas certamente os dois tinham a mesma visão, entre aspas, revolucionária, que a história é para conscientizar as pessoas, para você mobilizar as massas, para fazer a revolução socialista, ou simplesmente para diminuir os males do capitalismo selvagem, blá, blá, blá. E eu defendendo a posição de que a história é um bem em si mesmo, porque todo ato do conhecimento é bom por si próprio, por si mesmo, e válido, e principalmente o estudo do passado, que é um dos estudos mais nobres que se tem nas ciências humanas, por justamente ter seu caráter de inutilidade, ou, como dizia Aristóteles, a respeito da metafísica, de todas as áreas da filosofia, a metafísica é a mais nobre justamente por não servir para nada e por isso as pessoas procurarem-na sem nenhuma utilidade prática. Ela atrai interessados porque ela é interessante e não porque serve para alguma coisa. Então, como eu digo, fizeram um verdadeiro circo, montaram lá um auditório, no auditório montaram seria, acho hoje que seria tipo a minha fogueira, né? O professor que entra logo e começa a trabalhar muito como eu tem sempre problemas, mas só que no decorrer da palestra, eu tive uma das 7 vidas do gato perdidas, né? Eu estou com 6 ou 5 vidas agora, porque
eu consegui me sair relativamente bem, apesar de uma pergunta capciosa aqui e ali, feita por alunos, então, segundo, terceiro, quarto período, aquele aluno que menos estuda, né? O mais vagabundo, o mais maconheiro de todos é o que menos estuda e, consequentemente, é o mais agressivo e ignorante que faz as perguntas mais idiotas, né? Me recordo agora de um tal Mário que que me criticou lá a respeito do meu exemplo sobre Einstein, que Einstein estudou física porque física é uma coisa interessante por si. E o rapaz me fez uma pergunta lá idiota, mas isso essa curiosidade eu vou deixar para os leitores do artigo, disponível lá e publicado já, poderem ver essas pequenas nuances daquela tarde, noite, que foi muito engraçado, assim, olhando em retrospecto, e triste ao mesmo tempo, porque o nível, hoje em dia, dos debates, na verdade, nem nível, né? Acho que não existe debate acadêmico no Brasil. Você vai para congresso, são chás de panela, todo mundo tem que concordar com as posições colocadas pelos pseudo-deuses do Olimpo, e quem discorda já se torna inimigo figadal, e nunca mais é chamado para nada, né? Então, bom, esse aqui é o primeiro preâmbulo que eu faço da nossa conversa. A partir daí vocês podem puxar a linha que vocês quiserem. Qual a corrente historiográfica que o senhor segue, né? E se sofreu alguma perseguição dentro do meio acadêmico ou alguma... Ah, tá. Bom, olha só, vou responder então as duas perguntas da professora Ana Caroline, de Santa Catarina, que é uma colega muito legal, que o contato que eu tenho no Facebook, nos conhecemos através do Facebook, parece que ela também tem um canal no YouTube, né, em que ela apresenta livros, faz comentários e análises. A primeira pergunta dela foi sobre a respeito da minha escola historiográfica, né? Qual corrente que eu considero que assim, o que eu escrevo e tal, eu pertença, né? Isso. Muito bem. Quando eu entrei na universidade, em 1980, estava então em voga, estava muito em voga, uma... Bom, naquela época era mais assim uma escola tradicional. Eu entrei na Universidade de Santa Úrsula, né? Ali no Rio de Janeiro. Então, nós seguimos... o que existia era uma linha tradicional, de um lado, ou seja, eu ainda peguei a época de disciplinas como o SPB, Organização Social e tal, e quem dava a matéria era um professor militar. Então, eu ainda peguei esse finalzinho da ditadura. Estávamos naquela ocasião no processo de extensão lenta e gradual, iniciado lá com o Geisel, o presidente Geisel, né? Então, basicamente o que havia era uma escola tradicional, de um lado, uma vertente assim mais cultural, mas eu me recordo que já naquela ocasião eu tinha sido pelos professores, eu e a turma, né, fortemente aconselhado a não ler alguns livros, por exemplo, entre eles o Casagrande Senzala. Isso porque ele supostamente teria, ou apoiou mesmo, eu nunca parei para averiguar, eu acho que sim, num primeiro momento, o golpe militar, né? Que na ocasião, na época, na minha infância, na época, muita gente ainda chamava de revolução. Então, para vocês terem uma ideia, nós vivíamos ainda no período da revolução, ou do golpe militar, ou da ditadura, como vocês queiram, mas já naquela ocasião a universidade era basicamente composta, pelo menos nos cursos de ciências humanas, né, ciências sociais, sociologia, história, por professores de esquerda. E naquela ocasião já tinha sido desaconselhado a ler o Casagrande Senzala. Mas ainda havia uma forte tendência, assim, neopositivista, digamos, né, de história factual, uma história bem narrativa ainda, né? Pelo menos era isso que nós aprendíamos. Então eu tranquei a faculdade em 83,
para me dedicar integralmente à vida musical. Me tornei músico profissional, não conseguia então mais acordar 6 horas da manhã para pegar o ônibus e chegar até lá, a Zona Sul, morava então na Tijuca. Tranquei, passei a me dedicar integralmente à vida de músico profissional e no final da década de 80 eu decidi voltar a estudar, entre outras coisas, por causa do ambiente musical, já está sofrendo uma decadência, assim, um baixo nível danado, com a explosão naquela época dos grupos de pagode e também um pouco antes ou depois, não me recordo, das duplas sertanejas. Então eu resolvi voltar a estudar, achei que seria melhor eu ter uma outra opção para me manter na vida. Quando eu voltei, fiz vestibular de novo, já com quase 30 anos de idade, e quando voltei, passei para a Universidade Estácio de Sá, no Rio Comprido, ali, Rua do Bispo, e uma universidade depois que ficou com muito má fama, porque chegou a haver um assassinato, tiroteio, e depois ela instalou ali barzinhos dentro do campus, e ficou conhecida então como Universidade Boate, no Rio de Janeiro. Mas na ocasião que eu fiz o vestibular, foi a única vez que abriu o vestibular para História, um vestibular isolado. Então eu faço parte da única turma que se formou em História na Estácio de Sá. Como eu tinha já cursado 2 anos na Santa Úrsula, uma década antes, eu consegui isenção de algumas matérias. Eu pedi, né, para fazer uma confrontação de grades curriculares e consegui somente 6 meses de isenção dos 2 anos que eu tinha feito na Santa Úrsula. Então, o que aconteceu? Um fato curioso. Da minha turma original, que era a única, eu pulei um semestre e passei a ter aulas particulares até o fim do curso, o que foi assim uma coisa muito, muito boa para mim, porque eu não faltava nunca, cobrava presença e os professores cobravam de mim. Mas estou contando isso por quê? Porque naquela ocasião estava em voga uma trilogia que ainda é vendida hoje em livrarias e tal, chamada História, Novos Objetos, Novas Abordagens, enfim, uma nova forma, uma proposta nova de se fazer uma história temática, uma história assim indagadora, seguindo a corrente da escola do Zanardi, fundada no final da década de 30, por Marc Bloch e Lucien Febvre. E naquela ocasião já estava na sua 3ª geração, que tinha o professor Jacques Legoff como um dos seus maiores expoentes. De um lado, seguindo assim o principal nome, né? E seguindo assim, correndo pela raia, correndo por fora e um tanto quanto independente, o historiador medievalista Georges Duby. Então, eu fui muito influenciado por essa maneira de abordar a história, mas nunca abandonei, de fato, a minha formação lá da década de 80, que era mais tradicional. Eu acho que os meus trabalhos são em parte uma coisa, em parte outra, né? Eu não abandono a narrativa, não abandono a factualidade, porque acho que isso seria um absurdo. No curso de História você tem que saber personagens, tem que saber atores sociais, acontecimentos, ou seja, tem que saber tentar descobrir um pouco o que aconteceu, né? Senão você fica como cego em tiroteio. E, por outro lado, a partir do que aconteceu, a partir das informações que você tem extraídas de fontes primárias, textos escritos na época, você tentar fazer ou uma síntese ou um estudo de caso. Também me interessei na ocasião muito pela chamada microhistória, ou seja, a partir de uma pequena história narrada em um documento específico, o historiador tenta fazer um levantamento geral, tomando aquela história como um ponto de partida ou como um paradigma de uma determinada situação numa época.
Isso também faz parte da tradição da terceira geração das escolas do Zanardi, que teve, consequentemente, desdobramentos, né? A microhistória italiana com Carlo Ginzburg, enfim. Então, basicamente essa foi a minha formação, respondendo aqui a pergunta da Ana Caroline. Mas, antes de passar para a segunda, e depois vocês vão me lembrar qual é, que eu já não lembro, isso, ou seja, essa discussão teórico-metodológica, eu sempre digo isso, e um dos motivos, aliás, de muita hostilidade com alguns colegas brasileiros, é que essa discussão teórico-metodológica deve estar sujeita, deve estar abaixo, deve estar submetida, deve estar sujeita ao que o historiador estuda das fontes primárias do período que ele escolheu. No meu caso, a Idade Média, eu me especializei em textos da Coroa de Aragão, textos da Catalunha, textos escritos em catalão medieval. E tento sempre antes de fazer uma tradução desses textos para o português, tenho tido relativo sucesso com isso, para a partir de então fazer os meus estudos de caso. Então, creio que discussões teórico-metodológicas devem estar submetidas a priori ao que você estuda a partir das fontes. Em resumo, a melhor postura é, Ana Caroline, não sei o que aconteceu, vamos investigar. Não partir com nenhum pressuposto, com nenhuma questão antes. Antes de tudo, ler os documentos de época, ler os textos, fazer um bom fichamento, ver os temas que são tratados na documentação, para aí sim selecionar a bibliografia, começar a fazer as suas interrogações e questionamentos. Acho que essa é a minha posição a respeito da primeira pergunta. E a segunda? A segunda é o seguinte, na verdade seria mais, talvez você já tenha respondido um pouco dela, mas o posicionamento de outros professores e colegas em relação a esse posicionamento teórico, né? Ou em relação a alguns posicionamentos teóricos, que, por exemplo, a escola positivista, que eles às vezes colocam, por exemplo, o Leopold von Ranke como expoente, né? Mas dentro da academia, como é que se vê essa rivalidade? Existe uma rivalidade ou como é que eles veem o teu posicionamento? Não, na verdade não existe rivalidade. O que existe na universidade brasileira é um predomínio quase que absoluto de variadas correntes oriundas do marxismo, oriundas do que se chamou de materialismo dialético, né, no caso da história. As interpretações todas condicionadas às postulações materialistas feitas, em primeiro lugar, por Marx. Então, assim, tem várias coisas aí. Bom, em relação ao Ranke, no século XIX, acreditava-se que nós poderíamos, ao investigar o passado e ler a documentação, e catalogar a documentação, e arrumá-la, e fichá-la e tal, que nós poderíamos descobrir o que exatamente tinha acontecido. Ora, isso aí é impossível. Hoje sabe-se que saber exatamente o que aconteceu é impossível. O que nós podemos conseguir é uma aproximação, mas dependendo do material disponível, do tema, do material disponível, da documentação disponível, nós podemos conseguir uma razoável interpretação e chegarmos a um acordo em muitos pontos, né? Isso também está sujeito à discussão, mas essa é a minha posição. Sempre que me deparo com um levantamento histórico, os historiadores concordam nas linhas gerais, nos fatos já quase todos mapeados, e divergem em relação às causas, às motivações daqueles fatos. Isso aí já é uma coisa mais complicada. Bom, dito isso em relação a Ranke, quero dizer que os positivistas do século XIX, e isso já foi dito por Georges Duby, num livro maravilhoso que eu sugiro a todos os estudiosos, os amantes de história, e particularmente história medieval, chamado O Domingo de Bovines, uma publicação da editora Paz e Terra. Jorge Duby já disse muito claramente ali
que os positivistas fizeram um trabalho muito notável de catalogação e arquivo e fichamento dos manuscritos antigos, medievais, modernos, né? Sem isso, não se poderia fazer história. Aliás, o Brasil ainda não chegou sequer a esse nível, porque há muitos arquivos no Brasil, além de serem jogados fora por apodrecerem, como foi o caso há uns anos de um arquivo no Rio de Janeiro, foi simplesmente incinerado por não estar em condições adequadas e o material, os papéis e manuscritos apodrecerem. Nós não chegamos sequer ao nível dos positivistas do século XIX. Há muito ainda para ser descoberto na simples catalogação e formação da documentação. Bom, dito isso em relação aos positivistas, em relação à história nova, a escola dos Anali, há simpatizantes na universidade, há vários simpatizantes, mas sempre os que adotam, os historiadores, no caso medieval, por exemplo, os que estão mais próximos, ou os que não abandonaram a corrente marxista dentro da terceira geração, como, por exemplo, é o caso do Legoff. Legoff é um historiador muito citado no Brasil pela garotada, indicado pelos historiadores esquerdistas, marxistas, porque tem uma interpretação, principalmente em relação à igreja medieval, igreja católica, em relação a quaisquer posturas mais espiritualizadas. O Legoff tem sempre uma interpretação muito materialista, né? Por exemplo, ele tem uma biografia do São Francisco de Assis, que ele chega a afirmar que existe luta de classes, que ele vê luta de classes no gesto do santo de se despojar de suas roupas para entregá-las para um mendigo. Então, ele chega a cometer esses verdadeiros absurdos. E muitos outros que, só comentar as coisas que eu discordo na interpretação desse grande, diga-se de passagem, grande historiador, que deve ser lido, teríamos que marcar aqui uma outra entrevista de momentos maliciosos dos seus livros, das suas obras, né? Então, para terminar a resposta, essa postura da Universidade Brasileira, e creio eu que é um dos motivos dos nossos trabalhos, além de estarem escritos em português, não serem lidos pela Academia Internacional, um dos motivos é esse ranço materialista que na Europa já foi matizado enormemente, pelo menos desde a queda do Muro de Berlim em 89. E aqui no Brasil nós ainda muitos colegas ainda fazem apologia em sala de aula de Fidel Castro, de Lenin. Eu ouço hoje coisas na universidade que me recordam 1981, 82, quando eu então era estudante na Santa Úrsula. Sim. Só uma questão ainda dentro dessa pergunta que a Ana Carolina fez, mas que eu pergunto assim, qual a contribuição que o senhor acha que tem assim, para a história, autores como Foucault, por exemplo? Olha, eu acho Foucault um lixo, né? Foucault e Derrida, todos esses franceses. Olha, a utilidade para os meus trabalhos é nenhuma, tá? Porque levantar boas questões, em algum momento ou outro, todo pensador, ao longo de sua trajetória de vida intelectual, todo pensador levanta, a não ser que seja uma verdadeira besta quadrada, né? Foucault tem insights muito interessantes, mas, a rigor, se você não lê-lo na formação histórica, você não vai perder nada, porque, às vezes, em algumas universidades, Foucault é apresentado em detrimento de autores muito mais importantes para a formação, para uma boa formação histórica. O problema é que nós não temos tempo de ler tudo e ficamos nessa masturbação mental da década de 80, ainda em pleno 2013. Uma pergunta que é uma questão que coloca no artigo lá: qual o papel da história regional
das histórias regionais diante da história universal, né? Qual o papel que tem sido dado, qual o lugar que ela tem ocupado, né, no estudo da história atualmente e qual o ideal? Veja, o problema da história regional, né? Infelizmente, o Brasil ainda tem características, o Brasil não, né? Intelectuais brasileiros ainda são, muitos intelectuais ainda são muito provincianos. Então, se você, por exemplo, se você analisa, isso está tudo na internet, é facilmente detectável, programas de pós-graduação no Brasil, de História. Aí você vai para um mestrado em Minas Gerais, aí a preponderância lá é estudar documentação regional. Você vem aqui para o Espírito Santo, o discurso era, eu escrevi uma carta de demissão pedindo para sair do mestrado de História, tá? Quero deixar claro. Mas assim, até na minha época, o discurso era assim: a história do Espírito Santo é uma história esquecida pela historiografia brasileira, porque a historiografia brasileira foi escrita com a USP como base intelectual, e o que é bom para São Paulo não é bom para o Espírito Santo, e o Espírito Santo tem muita importância na história do Brasil, blá, 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 blá. Se você vai para o Nordeste, é a mesma coisa. No Pará, estudam lá, ou no Amazonas, estudam lá, fazem estudos regionais, da história regional, e normalmente estudos do século XVIII, XIX para cá, né? Ou seja, o Brasil ainda vive esse estigma do provincianismo. Nesse sentido, a história regional é um desserviço à visão ideal do historiador, que deve ser a de um cosmopolita. E aí eu quero concordar com Jacques Legoff na Civilização do Ocidente Medieval, que aliás é um livro que tem coisas horrorosas, escrito em 64, tem interpretações marxistas péssimas, mas ele tem uma coisa genial ali logo no início. A Idade Média tinha o que ele chamou de espírito de capela, né? Que é o seguinte: o povinho ia lá na vila, se reunia após a missa dominical e ficava ali na porta da igreja ou na parte de trás da igreja, naquela festa, naquela feira, uns falando mal da vida dos outros, uns se preocupando com a vida dos outros, né? Pois bem, o Brasil, nesse sentido, ainda tem esse espírito de capela, esse provincianismo que fica olhando para o próprio umbigo, né? Ao passo que o melhor trabalho, veja, vamos fazer uma comparação. O que você acha que pode sair de um historiador flamenguista quando for escrever a história do Flamengo? Se ele não for uma pessoa dotada de um mínimo de bom senso e de honestidade intelectual, a tendência dele jogar para debaixo do tapete as coisas erradas que porventura ele venha descobrir na documentação dos arquivos da diretoria do Flamengo é imensa. Da mesma forma, o que você pode esperar de um historiador pernambucano escrevendo sobre Pernambuco, paraense escrevendo sobre Pará, capixaba escrevendo sobre o Espírito Santo? No mínimo, você tem que ficar desconfiado, porque tem que ler com lupa. Porque a tendência dessa coisa, desse ranço provinciano é terrível, né? Então, a minha posição é: quanto mais você se afasta no tempo, se distancia da sua cidade, da sua região, do seu país, do seu continente, melhor, ou pelo menos na boa intenção, no melhor pensamento, né? Melhor e mais bem preparado você vai estar para lidar com problemas que, se fossem analisados aqui na esquina, no bairro, na cidade, você interpretaria com uma faca nos dentes. Ou, como dizia a história tradicional, o melhor é que você dê um espaço assim de 50 anos antes de começar a estudar um acontecimento. Espere as pessoas morrerem, espere os ânimos se acalmarem, para você ter um mínimo de bom senso, de ponderação, para poder avaliar o passado. Então, nesse sentido, é claro que eu não estou dizendo para não estudar história regional. Veja, mas olha que coisa maravilhosa é você pegar um historiador alemão
como eu conheci Christian Hauser, que estuda o período getulista no Brasil. Ou então você vê historiadores norte-americanos estudando a história da China, a história dos vasos Ming, a história da dinastia lá japonesa, ou então ingleses estudando história africana, ou então norte-americanos mesmo, os Skidmore, estudando história do Brasil, e escrevendo, aliás, de modo muito mais belo que muitos colegas. Então, é nesse sentido que eu acho que a história, a contribuição maior da história, é essa amplitude de visão, essa generosidade, você poder olhar o mundo e vê-lo não como filho do Rio de Janeiro, eu sou carioca, eu sou paulista, eu sou capixaba. Não, você é filho do planeta Terra, da Terra, e por isso você está e pode estar capacitado para estudar a história da Espanha, como, por exemplo, é o meu caso. Estudo a história da Península Ibérica, a história da Catalunha, a história de pensadores e escritores catalães. Qual é o problema? Nenhum. Eu me liberto dessa discussão idiota, que fica, porque o Espírito Santo tem uma história muito importante. Eu já respondi uma vez aqui numa entrevista para alunos. Qual é a importância da história do Espírito Santo para a formação do Brasil? Eu vou responder a vocês. Nenhuma. A história de Minas Gerais é muito mais rica, a história de São Paulo, de Pernambuco. Então, é uma besteira isso. Ficar dando esse enfoque regional, nacionalista. Alguém já disse dois séculos atrás, o nacionalismo é o último refúgio do canalha. Se vocês vão colocar essa frase aí no Google, que é o oráculo do século XXI, vocês vão ver a autoria. É um lorde inglês, eu acho. E eu diria, se o nacionalismo é o último refúgio do canalha, o provincianismo é o último refúgio do FDP, para não precisar falar palavrões como o nobre Olavo de Carvalho fala 3x4, né? Eu vou deixar para ele, né? Mas assim, essa é a minha posição, sinceramente, e isso já me causou assim, muitas inimizades, né? Porque você chega no Espírito Santo, tem que dizer que aqui é o máximo, você chega lá no interior de não sei aonde, tem que falar que aquela cidade é o umbigo do mundo, e eu definitivamente estou fora dessa. Perfeito. Obrigado, professor Ricardo. Um abraço ao Rádio Vox, sucesso a vocês. E esse foi o Repórter Vox desse domingo, 20 de outubro. Fique ligado na nossa programação. Ouça agora o programa Juke Vox com Edson Camargo, hoje com o som de Sister Rosetta Tharpe. Boa noite.